Boa noite. Vou dar um minutinho. Edna, Luciano Goretti, psicóloga Mônica, bem-vinda. Um minutinho para o pessoal entrar. Bem-vindo, Dayana Design, a Dani Moura. Estou colocando o tema de hoje. Vamos fazer algumas 100 temas daqui uns dias, tá? Para vocês ficarem à vontade para perguntar. Leandro, bem-vindos. Acho que saiu certinho, fixado. Parece que mudou o formato de novo, deixa eu ver aqui. Mudou o formato de novo da live do Instagram, né? Tem um lugarzinho de perguntas aqui. Ah, dá pra pegar até as perguntinhas aqui. Nem sabia, dá pra pegar as perguntas da caixinha de perguntas. Interessante isso, que eu acho que da próxima eu vou responder as perguntas das caixinhas de perguntas nas lives. Isso que eu tô pensando em fazer agora, que eu acho que vai ser bem interessante. Mudou o formato, né, há um mês atrás. Dani, bem-vindo. Eric aí também. Maurício entrou. Gustavo. Já vi um coraçãozinho subindo ali de curtir. Quem curtiu. Quem quiser, passa essa live pra pessoas que vocês acham que vão ser interessante esse tema, né? Porque às vezes vocês percebem que alguém tá passando por isso, alguém já comentou alguma coisa. Então envia essa live pra pessoa, pra ela poder aqui participar também, perguntar e ficar à vontade. Aqui é mais uma interação mesmo, tá? Não é mais eu falando, óbvio que eu sempre vou estar guiando, mas é mais pra gente interagir mesmo, que eu acho esse tema bem interessante, porque muita gente tem uma visão mística de psicopata, acho que é aquele louco, né? Então, vamos começar. Tá com a minha aguinha aqui já pronta também, porque quando vai falando bastante, vai cansando. Cansando não, mas vai secando a boca. Bom, vamos começar então. Boa noite, bem-vindo pra todo mundo que tá aí. E hoje nós vamos falar sobre as vítimas, né? Que eu coloquei o tema aqui, de psicopatas em relacionamentos e no trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro que eu usei a palavra vítima na chamada, né? Eu coloquei vítimas dos psicopatas, vítimas, mas na realidade, óbvio que os psicopatas sempre vão fazer vítimas, mas eu sou aqui a favor de nunca nos colocarmos no lugar de vítimas, né? Sempre estarmos em um lugar de não de vítimas, de que nós podemos fazer alguma coisa para mudar. Então, coloquei vítimas, porque realmente os psicopatas procuram vítimas, fazem vítimas, mas nós podemos também mudar e escolher outro lugar e não ficar como vítima, né? Nossa sociedade ela é programada para ter vítimas e vilões. Então, sempre tem as pessoas que são as vítimas. Para ter uma vítima, tem que ter um vilão. Então, a gente fica escolhendo, já viu em filme? Ou quando tem em algum relacionamento, alguma história. Quem que é o bonzinho, quem que é o ruim? Quem que é o chato, quem que é o legal? Sempre tem que escolher quem que é a vítima e quem que é o vilão. Para ter uma vítima, tem que ter um vilão. Então, esse é um comentário à parte, mas assim, eu coloquei a palavra vítima, mas só dizendo que esse ainda é meu posicionamento sobre que nós não somos vítimas se nós não quisermos. E aí o ponto que nós vamos falar sobre esses psicopatas, as formas que eles são pra você identificar, sabe? Não é pra você ficar analisando todo mundo também agora, ai, todo mundo é psicopata agora, então, porque tem um traço ou outro, porque o diagnóstico só pode ser fechado por um psiquiatra ou por um psicólogo, né? Agora todo mundo é psicopata que aparece na minha frente. Mas é interessante vocês saberem, porque aí vocês não vão ser vítimas, que ninguém é vítima de ninguém. Então, se você sabe, se você tem na sua mão e sabe como o psicopata se comporta, como que ele é, você não vai ser vítima, você não vai ser pego por ele. Primeira coisa, psicopata é um termo, Anderson aí, bem-vindo, beleza? Psicopata, ele é um termo, tá? Que ele é popular. É utilizado popularmente, aí você vê em filmes, vê na televisão, em qualquer lugar, mas na realidade ele quer dizer o quê? Transtorno de personalidade antissocial. Isso tem uma categoria no DSM, que é chamado transtorno de personalidade antissocial, que significa o quê? É uma personalidade que ela não consegue viver em sociedade, vamos dizer assim. Por isso que ela ela faz os valores pelo seu próprio. Ela é antissocial, ela vai ficar fora da sociedade, ela vai ter a própria vida, ela vai
querer fazer do seu jeito. Então, transtorno de personalidade antissocial, então é o que? Um transtorno de personalidade. A personalidade é o que? Um jeito de ser da pessoa, tá? É um jeito de ser. Personalidade. O que é a personalidade? É o que você forma durante a vida. Desde criancinha você vai formando a sua personalidade. O que você vai gostar, o que você vai pensar, o que você vai achar de determinada coisa. Então, um transtorno de personalidade antissocial é o quê? Uma personalidade que não consegue ficar de encontro com os valores sociais. Não consegue viver em sociedade. Ela até consegue, tá? Que é o que nós vamos dizer aqui. Consegue muito bem. Mas que ela não vive de uma maneira integrada na sociedade. Fácil, tá? Bem-vindo, Lucas, Thiago. Pessoal que entrou agora, tá? Fica à vontade de me fazer perguntas sobre esse tema. Às vezes você tem alguma dúvida sobre psicopatas também. Tem essa crença popular, negócio disso da psicopatia, que as pessoas pensam que é outra coisa. Então, é um transtorno de personalidade. Infelizmente, é difícil de curar, tá? Não que não pode melhorar e tudo, mas é difícil de curar. Os psicopatas, eles são imperceptíveis. O psicopata não é aquele louco que vocês estão achando que vocês veem no filme, que é isso que eu venho aqui pra quebrar. Não é aquela pessoa que vocês veem, não é o psicótico, tá? Tem a diferença entre psicopata e psicótico. Psicótico é aquele que delira, que alucina, que foge da realidade, que perde o contato com a realidade. Esse é o psicótico, esse é a pessoa que tem psicose, que ela foge da realidade, que ela pira, alucina, o que nós conhecemos como louco. Os psicopatas, eles, pelo contrário, tá, que eu coloquei, eles são ardilosos, eles são inteligentes, então é muito difícil, é bem fácil você ser enganado por eles. Até psicólogos são enganados por psicopatas, tá? Então não é tão fácil assim, porque essas pessoas, elas fingem muito bem. E elas estão aí em qualquer lugar, não é aquele louco que você vê no seriado de televisão, sabe? Seriado de TV só mostra matando, psicopata roubando. Roubando não, mostra matando em geral mesmo, fazendo uma coisa muito cruel, mas psicopatas não precisam fazer esse tipo de crueldade, eles têm uma crueldade mais sutil no dia a dia, que eles podem fazer em vários níveis para as pessoas, tá? São aquelas pessoas legais que você vê primeiro e você fala, nossa, que cara legal, esse cara sabe o que eu penso. E eles usam dos sentimentos bons das pessoas. Eles sabem que as pessoas têm sentimentos bons, que as pessoas, em geral, a maioria das pessoas tem sentimentos bons. As pessoas ajudam as outras, as pessoas... Então, eles usam disso porque eles não têm. Eles usam disso, desses sentimentos bons, para poder levar a pessoa pro lado deles, para poder conseguir o que eles querem, que é o que a gente vai falar. Primeiro eu tô falando o que é o psicopata aqui, para depois falar neles nos dois contextos, no contexto de trabalho e no contexto de relacionamento, tá bom? Vou falar em cada contexto. Então, tem que saber o que é o psicopata primeiro, para depois você saber como que ele se comporta em cada contexto. Então, o psicopata, ele é caracterizado pelo quê? Pela falta de empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. É empático, aquilo lá, você vê alguém batendo o pé, o dedinho do pé, você faz, meu Deus, que dor, imagina se fosse meu dedinho. Você vê alguém perdendo o emprego, você fala, meu Deus, imagina se fosse meu emprego. Empatia é você se colocar no lugar do outro, mesmo às vezes você não tendo passado por aquilo, mas você pensar que você pode ter no lugar do outro. Já o psicopata não apresenta essa característica, tá? Ele finge que ele está tendo empatia, mas ele não tem empatia. Ele tem a falta de empatia. Isso é uma característica primordial para você diagnosticar. Ele não tem empatia em relação ao outro, mas como eles fingem, ninguém consegue perceber. Todo mundo acha que ele é um cara bonzinho, ele é um cara legal, ele vai se colocar no lugar da vítima, mas na realidade ele não tem esses sentimentos. A falta de empatia é um ponto-chave para você diagnosticar um psicopata. O que é o psicopata? Aquele que não tem empatia, só que no fundo dele, porque ele pode fingir para você e para todo mundo. Você pode gostar dele, achar que ele tá super interessado na sua história, mas na verdade ele tá interessado para abocanhar e ver o que tem de interessante ali para ele, tá? Então, é falta de empatia com relação a outra pessoa e desprezo em relação às obrigações sociais. Sabe aquela pessoa que faz, tem que fazer isso, que essas obrigações sociais, sabe? Ela não tem empatia, ela não se coloca. Olha, eu vou colocar o meu carro na vaga de deficiente, mas o deficiente vai ficar sem vaga. Olha, eu vou estar fazendo tal coisa, mas alguém vai estar precisando desse lugar. Então, o psicopata, ele não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele meio que, deixa pra lá, deixa, só que por baixo dos panos. Quando ele percebe que alguém vai perceber que essa característica dele, ele disfarça, tá? O psicopata, geralmente, ele tem ego inflado.
Ele é o melhor, ele vai falar de si, assim, ele é mentiroso patológico também, é outra coisa. Então ele vai mentir, vai mentir tanto, que você vai acreditar, você vai achar que ele é tudo aquilo que ele tá falando, você vai ser, por isso que eu coloquei vítimas, porque realmente eles conseguem enganar bem. Eles falam, olha, eu tenho tal característica, eu sou isso, eu sou aquilo. Alguém já viu alguém assim? Que fala assim, que diz características, ser, acontecer e fazer, depois viu que não era bem assim? Talvez essa pessoa pode ter alguma característica. Eles são mentirosos patológicos. Então eles mentem toda hora, tá? Porque eles têm sede por adrenalina. E eles se divertem rindo da cara das pessoas por dentro. Porque por fora ele tá lá, às vezes te acolhendo. Sabe aquele amigo que você fala, nossa, mas essa pessoa é muito estranha? Pode ser um psicopata, tá? Seu amigo próximo pode ser um psicopata. Porque tem 3% da população, eu já tinha colocado um pouquinho mais pra frente, que é psicopata. Então, ou seja, dentro de 100 pessoas que tem, 3 são. Você com certeza já conheceu algum psicopata na sua vida. Não foi um, às vezes foram mais, dependendo do ambiente que você trabalhou, que você ficou. E essas pessoas, elas passam despercebidas. É aí que vem, porque aquele matador, aquele que faz isso aí é um nível de psicopatia. Agora, o sociopata ou aquele psicopata com nível mais leve, né? Ele consegue viver no meio e sugando todas as energias. Então, ele tem sede por adrenalina, impulsividade e comportamento antissocial. Não consegue viver em sociedade. Pra gente viver em sociedade, você tem que saber que a vez da fila é do próximo. Você tem que saber que você não pode fazer tal coisa que você vai prejudicar outra pessoa. Essas são as... E os psicopatas, para eles acham que regras sociais não fazem sentido, porque eles são movidos por prazer e indiferente ao próximo. Eu não tô nem aí se o próximo vai precisar, por dentro, tá? Porque eles fingem. Eles podem falar, agora, quando eles veem que vai perder, tá? Eles fingem e aí eles disfarçam, eles dissimulam pra poder manter a vítima, vamos dizer assim, acreditando. Então, eles são muito inteligentes. Você não vai pegar um psicopata. O psicopata não é o louco, aquele que você acha ele tá perto de você. Pode ter um amigo que tem alguma característica? Pode. Falta de empatia, ego inflado, mentiroso, patológico, vai mentir descaradamente, vai ter esse comportamento antissocial, tá? Ausência de culpa, outro ponto. Sabe aquela pessoa que parece que fez alguma coisa e não sentiu culpa nenhuma? Que fez e, não tô nem aí, já passou. A ausência de culpa também é uma característica de psicopata. Eles têm sentimentos superficiais, sabe aquela coisa bem superficial? Isso aí, pronto, vamos, por cima, assim, sabe aquela pessoa que você sente que ela tá forçando uma coisa com você, às vezes, no fundo pode ser realmente, porque ela não tem culpa. O psicopata, ele tem ausência de culpa. Eu tô falando primeiro das características pra falar em cada contexto, tá? Alguém pediu aqui... não, pra entrar. Aí, que é... Bem-vinda. Ausência de culpa e sentimentos superficiais, né? Por exemplo, eles namoram, mas eles vão namorar pelo prazer sexual, vamos dizer assim, pelo prazer de posse da outra pessoa, tá? Não por amar realmente, sentimentos de amor, por empatia, porque ele não tem empatia, então ele não tem como amar outra pessoa, é o ego inflado. Ele vai amar ele próprio, ele ama a outra pessoa porque a pessoa faz pra ele, a pessoa agrega pra ele, a pessoa é uma extensão dele. Por exemplo, seja no trabalho, seja um amigo seu amigo te ama porque às vezes você faz muita coisa por ele, não porque ele ama realmente você, porque ele não sente culpa e não tá nem aí, ele se aproveita desses sentimentos bons às vezes que você tem pra poder gerar isso. Então os psicopatas, eles vão fazer amizades, por exemplo, vamos supor que um psicopata perca um amigo, ele não vai ficar triste porque ele perdeu o amigo, ele vai ficar triste porque ele perdeu uma fonte de favores, uma fonte de agregar pra ele, uma fonte de uma pessoa que pode acrescentar coisas pra ele. Então por isso que geralmente o psicopata vai ter medo de perder. Nem todo criminoso é psicopata também. Não todas as pessoas que fazem crimes, elas são psicopatas. E nem todo psicopata mata, tá, gente? Nem todo psicopata precisa ter matado. Pra diagnosticar alguém como psicopata, ele não precisa ter matado. Ele pode nunca ter matado alguém na vida, né? Eu digo fisicamente, né? Porque psicologicamente os psicopatas costumam matar diariamente as pessoas e matar. Mas assim, é tão sutil dependendo, ou às vezes não, né? Dependendo do tipo de relação. O sociopata e o psicopata, a principal diferença entre os dois, tem muita gente que me pergunta, eu fiz uma live uma vez, me perguntaram qual a diferença entre psicopatas e sociopatas, tá? A única diferença entre os dois é que os sociopatas, eles até conseguem criar algum tipo de vínculo com as pessoas e apego por alguns grupos ou determinadas pessoas, tá? Ou determinados lugares, mas tudo ele vai fazendo de uma forma
planejada e meio manipulada. Eles até conseguem ter esse apego, mas são por pessoas específicas. Vocês estão conseguindo entender? Quem acha que já conheceu um psicopata aí, dá um joinha, assim, manda um ok. Acha que já teve um contato pelas coisas que eu tô falando aqui, tá? Aí eu vou repetindo as fotos de empatia. Quem acha? Manda um belezinha. Já vi que deram uma curtidinha aqui do lado também. Então, eles estão no meio de nós. Esse é o ponto, né? Às vezes as pessoas acham, ah, não, eu vou ver a live de psicopata, eu vou ver o cara lá da TV e tal. Não, os psicopatas estão no meio de nós, eles estão na igreja. Eles estão na igreja, vocês não viram quanto... Aquele pastor que você conheceu, aquele padre, de repente ele abusou de uma criança e matou. Ninguém sonhava, ele enganou tipo, uma igreja inteira. Ele enganou nações, e por isso que muitos políticos são psicopatas, gente. Por isso que eles têm facilidade, eles são frios, eles não têm empatia, eles não estão nem aí, vamos dizer. Eles usam daquele sentimento das pessoas pra poder passar à frente. Então, o psicopata não é louco, pelo contrário, ele é inteligentíssimo. Ele vai conseguir articular, e ele sabe disso, então por isso que ele acaba utilizando isso a favor. Então, eles estão no meio de nós, na igreja, na creche. Eu sei que é ruim pensar isso, mas se você tem filho, levar o seu filho na escola, na creche, porque tem psicopatas, vamos fazer em caso de pedófilos, que eles vão em creches pra poder se aproximar de crianças. Então, o psicopata, ele vai trabalhar em creche, é ela ou ele, tá? Eu uso a palavra ele, porque a maioria são homens, mas tem uma parcela grande de mulheres também psicopatas. Dependendo da formação da personalidade. Também tem vários. O Lucas aqui, olha, todo mundo, a Dani mandou, o Vanderlei, a Kelly, aqui todo mundo, o Marcos, todo mundo conhece um psicopata, acha que já conhece o Lucas, conheço sociopatas. Sociopatas tem mais ainda, que é aquela pessoa que tem apego por algum tipo de pessoa só, ou algum tipo de grupo, tá? Mas ela não consegue, bem-vindo, professor, ela não consegue fazer relações tão profundas, assim, são coisas específicas, outras pessoas, elas não estão nem aí realmente. Então, 3 mitos de psicopatas que eu queria falar aqui. Antes de falar de psicopatas em relacionamento, eu vou falar e no trabalho, que também tem. A gente vai ter que contextualizar. Eu tenho que falar das características deles pra gente saber onde os psicopatas mais vão... a forma que eles vão se comportar nesses lugares, porque aí vocês já começam a ter uma noção, né? 3 mitos também. Todo psicopata é violento. Não necessariamente. Não todo psicopata é violento. E aí que tá a questão. E às vezes, muitas vezes, eles mantêm o controle total, o controle que às vezes outras pessoas não têm, que as pessoas têm de ansiedade, têm de nervosismo, eles mantêm o controle. Tem alguns que são violentos e outros não. Então, alguns psicossociopatas, eles podem não ser violentos. E aí é quando você nem nota, é aquela pessoa que você acha que tá tudo bem, que ela é maravilhosa, que ela é ótima, e aí, na verdade, ela está manipulando o jogo, porque pro psicopata tudo é um jogo, tá? Tudo é um ganho, um tiro, um ganho, sempre tem algum ganho com isso. Todo psicopata sofre de psicose, até falei no começo. Não, psicose é loucura popularmente conhecida. É o delirar, é o fugir da realidade, é o achar que tem alguém perseguindo. Esse é psicótico. É aquela pessoa que perde contato com a realidade, ela quebra o contato, ela delira, ela viaja, ela vai para outros lugares. Então, essa é a pessoa que é psicótica. O psicopata não tem nada a ver com psicótico, muita gente confunde, pelo contrário, ele é muito inteligente. Então, ele pode enganar você, por isso que você tem que ficar atento. Só que eu já falei, ninguém é vítima. Então, como você não vai ser vítima, você não quer ser vítima, você tem que ter isso em mente, olhar as pessoas e perceber. Porque, assim, eles deixam sinais pequenos, mas eles deixam sinais. Se você olhar bem, você consegue perceber. Psicopatia não tem tratamento ou cura. Na realidade, depende do grau. Aqueles graus muito avançados, realmente é muito difícil de curar. Assim, porque às vezes a pessoa teve um trauma enorme, você não sabe o que ela passou, porque é um transtorno de personalidade antissocial. Lembra? Uma personalidade que ela foi formada com uma forma de não viver em sociedade, ela até consegue se camuflar na sociedade, mas o jeito dela, os valores, é tudo por mim, é do meu jeito, é na minha hora. Esses valores não servem para viver em sociedade, porque em sociedade nós temos que compartilhar, nós temos que dividir, para continuar, até para perpetuar a espécie. Então, por isso, tá? Eles fingem, os psicopatas, eles se divertem. Tô bebendo uma aguinha aqui, tá? Quem tá entendendo aí, manda um dedinho, assim, quem tá entendendo. Deixa eu ver alguma dúvida. Eles fingem, eles se divertem, eles dissimulam bem e eles sabem disso. Pra brindar, os psicopatas sabem que é psicopata? Sabe.
É pior, porque um psicótico, ele não sabe que ele é psicótico. Na realidade, você vai contar pra ele, você saiu da realidade. Ele, não, mas isso aconteceu, porque aconteceu, porque aconteceu. Então, ele perde esse contato com a realidade. Ele não, às vezes, não tem consciência de que ele é doente, dependendo da situação. Agora, o Lucas aí, tá entendendo? Agora, o psicopata, ele geralmente ele sabe, só que ele não vai falar que ele é psicopata. Primeiro que ele vai usar dessa artimanha, né? Quem não queria ter, na verdade, é ruim. Mas quem não queria poder, às vezes, conseguir coisas e não sentir tanto, sabe? Nessa sociedade atual, a gente tem essa crença de que sentir muito é uma coisa ruim. Então, um psicopata passa tranquilo, porque ele não sofre. Vamos dizer assim, ele não sofre, todo mundo sofre, menos o psicopata. Entende? Já ouvi falar que eles são pessoas que chegam a um patamar alto na carreira. Isso, a Joselaine aqui participando. Exatamente, olha, já tá aqui na próxima, na parte que eu vou falar. Tô chegando aqui na parte do ambiente de trabalho. É isso mesmo, ó. No ambiente de trabalho, os psicopatas, ó como é que tá escrito aqui. Eu coloquei até uma frase pra exemplificar. A Joselaine disse certinho aí. Psicopatas não vão ao trabalho, vão à caça. Então, eles não vão trabalhar, eles vão à caça. Primeiro, nós vamos falar do ambiente de trabalho, depois dos relacionamentos. Eles utilizam atividades profissionais para quê? Para conquistar poder e controle sobre as pessoas. Por isso, Joselaine, igual ela disse ali, os psicopatas, eles chegam a um patamar muito alto, porque eles querem poder, eles têm sede por poder. É a única coisa que move eles, que movimenta eles. Então, eles vão atrás do poder, um lugar que eles possam exercer algum controle sobre alguém. E aí, por isso que eu falei até dos pedófilos. Os pedófilos vão exercer controle sobre a criança, vamos dizer assim. E já os que não são pedófilos, não tem nada a ver, não exatamente todos vão direcionar esse instinto para a criança, mas eles vão direcionar isso para um adulto, para um ambiente de trabalho, e eles vão querer controlar as pessoas de um certo modo. Eles vão se divertir quando eles dizem que eles conseguem enganar as pessoas, e elas não estão nem aí, então, não estão nem aí. Elas não percebem isso, porque as pessoas... No fundo, a maioria das pessoas são boas, essa é a realidade, né? A maioria das pessoas tem sentimentos bons e ruins, mas a maioria tende para um lado mais positivo. Tenho que ir, até mais, Vanderlei da Torre, até mais, até a próxima. Ele sempre tá aqui participando. Utilizam atividades profissionais para conquistar. Então, isso mesmo, eles ocupam cargos muito altos, os psicopatas, tá? Eles são articulados, eles conversam, são divertidos. Eu sei que isso assusta, porque a pessoa que tá do seu lado lá, que você gostou do seu trabalho, alguém pode ser o psicopata, às vezes, já viu? Que você percebe tempos depois que essa pessoa às vezes fez muito mal ou fez alguma coisa, você não consegue notar na hora. Porque eles são articulados, eles conversam, eles são divertidos, eles são agradáveis, eles vão falar o que você quer ouvir. Eles pensam e se descrevem como pessoas, aí é quando vocês podem notar. Os psicopatas, eles vão se descrever como pessoas, é um pensamento disfuncional, que eu sempre falo aqui, superior aos outros. Eles vão achar que eles são superiores. Então, porque o meu trabalho foi melhor, o meu não sei o que é melhor, o que eu escolhi é melhor. Então, o psicopata sempre vai meio que se descrever, aí você percebe como superior. Não é aquela coisa de ter autoestima alta, de nossa, meu trabalho tá legal. O meu é melhor do que o de todo mundo que existe. É assim, então já uma coisa disfuncional, uma coisa que vai pro outro lado. Então eles sempre vão descrever como superior. O Tom aí, bateu palminha. Então, os psicopatas no ambiente de trabalho... Até trazer minha aguinha aqui pra tomar com vocês. Quem tá entendendo aí, joinha. Pode dar um coraçãozinho quem tá gostando. Os psicopatas, eles têm fascínio pelo poder, tá? Então, por isso que eles ocupam cargos altos. É igual um objetivo de vida, assim, porque eles não têm tanto sentimento, então eles vão focar no poder. É provável que ele ocupe cargos altos. Até estava aqui no meu resuminho aqui, Joselaine. O psicopata, geralmente, ele vai ocupar cargos altos, tá? Ele vai estar... Envia live, gente, se vocês acham que tem alguém que sei lá, trabalha, um psicopata. Você acha que alguém deveria ver essa live no ambiente de trabalho ou em relacionamentos? Envia a live também pra pessoa, pra ela poder fazer a pergunta dela ou entender aqui, tá? As pessoas, os psicopatas, eles têm fascínio pelo poder, tá? E provavelmente eles ocupam cargos altíssimos. Por isso você vai lá no Planalto, tá cheio de psicopatas, assim. Mas eles são todos o quê? Você vai conversar, eles são articulados.
A gente agora está desmascarando de acordo com o tempo, porque aí você consegue, com o tempo você vai percebendo, o psicopata não consegue enganar por tanto tempo, mas ele engana bem. Depende, às vezes ele consegue enganar por muito tempo se a pessoa não estiver atenta. Mas, por exemplo, os políticos, quanto tempo eles não enganaram as pessoas? E eles falam bem, eles vão na TV, eles falam, eu sou do povo, eu estou com vocês. Não todos os políticos, gente, por favor, não todo político é psicopata. Isso daí também é sempre aquela coisa, não generalizante, mas tem muito político que é psicopata, porque ele tem sede pelo poder. Então ele vai lá e ele fala tudo que as pessoas querem ouvir, eles dizem tudo que deveria dizer. E aí as pessoas falam, nossa, que pessoa agradável, que pessoa maravilhosa, essa pessoa que eu tenho que seguir, essa pessoa que eu tenho que votar. Então aí ele joga pelos sentimentos bons das pessoas, eu vou ajudar os pobres e os fulano de tal, pega as causas lá. E assim, é tudo por interesse próprio, né? Claro que pode ter ambos, né? Se for ambos, aí não seria tão disfuncional. Então os psicopatas, eles vão ocupar cargo geralmente de quê? Vão querer, né? Vão almejar. Os psicopatas, aqueles que não são tão violentos, eu tô falando do psicopata do dia a dia, aquele que você convive aí no seu trabalho, não aquele que não trabalha. Do trabalho vai ser aquele que ele tem a possibilidade de conviver no dia a dia, tá? Então não é aquele que mata ou que faz assim, porque esse daí geralmente ele já tá à margem da sociedade, ele não tá nos trabalhos. Mas tem os psicopatas que estão nos trabalhos, no dia a dia, tá na sua relação, tá aí onde você mora, no condomínio, tá em qualquer lugar, você pode, no seu trabalho, num banco que você vai, você pode encontrar vários psicopatas. Por isso que eu falei, 3% da população, tá? Então, eles procuram cargos de diretor, de gerente, de supervisor, de executivos, e eles são atraentes. Vocês já viram aquele caso da Suzane Ristoff, aquela que tem aquela moça? Que ela é claramente psicopata, né? E como ela é atraente, assim, não digo nem o físico, mas a forma de se portar, sabe? A pessoa, elas têm um jeito de seduzir, porque elas têm um ego inflado. Na verdade, elas acreditam que elas são superiores às outras pessoas. As outras pessoas são inferiores, elas são superiores. Então, elas acreditam que elas merecem tratamento especial, no fundo. Então, elas falam dela como se a coisa dela, só o dela fosse melhor, só o dela prestasse. Então, por isso que elas vão ter esse cargo, elas vão se elevar. Então, elas vão ser atraentes. É como se fosse para pegar uma presa mesmo, vamos dizer, no ambiente de trabalho. Sim, e aí chega aquele funcionário que tá fazendo o trabalho certinho lá, tá trabalhando, fazendo tudo bonitinho. E, de repente, chega o psicopata. Opa, eu quero roubar o cargo dessa pessoa aí, desse supervisor, desse gerente, desse diretor. Vou pegar o ponto fraco dele, vou fingir que eu sou amiga dele, né, que eu vou usar dos bons sentimentos dele e vou derrubar ele no cargo de gerente. Então, você já viu aquela pessoa que rouba o cargo da outra, que tá ali tentando minar o trabalho da outra? Esses podem ser psicopatas, tá? Finge sentimentos, tá? Ele finge sentimentos. Então, o psicopata não vai ser, vocês não vão saber fácil, gente. Até psicólogos não conseguem. Se chegar na clínica de primeiro, a gente meio que identifica, mas não é tão fácil assim. Eles fingem os sentimentos, eles choram. Eles não sentem isso, mas eles sabem que as pessoas sentem. Então, eles jogam isso, tentam fazer para as pessoas acreditarem. Eles fingem se importar, tá? Eles fingem que tá... Ai, que aconteceu isso com você? Nossa, eu estou aqui. A Kelly está descrevendo a minha ex. A sua ex tem essas características. Então, o psicopata está no meio de nós. São 3% da população. De 100 pessoas, tem 100. Tem 3, perdão. De cada 100 pessoas, tem 3. Então, assim, se você pensar isso, você com certeza já conheceu um psicopata e você não sabe se ele fez mal pra você ou não, se ele fez com alguma outra pessoa. Se você não ficar de olho, você vai ser uma vítima. Por isso que a vítima só é vítima quando ela não tem esse conhecimento. Quando ela tem, ela vai perceber, pouco a pouco, o psicopata vai caindo a máscara. Você fala, olha, essa pessoa tem esse ego, ela não está sentindo. Sabe, tipo aquela pessoa que você sente que ela não tá... No fundo, você olha e fala, é uma pessoa legal, mas não tá, esse sentimento é muito superficial. É uma coisa que tá muito superficial pra mim aqui no trabalho, né? Também tô falando da parte do trabalho aqui ainda, mas eu já vou chegar nos relacionamentos que entram na mesma pegada aí. Muito mais racionais que emocionais, os psicopatas para diferenciar. É aí que tá, é aí que eles vencem, vamos dizer assim, não vencem, né? Mas que eles ganham, porque eles são muito mais racionais do que emocionais. Então, eles pensam muito mais, dissimulados, os Joselene, são bem dissimulados, eles são bem mais racionais, assim, eles pensam bem mais com a razão do que com o coração, vamos dizer, eles nem têm, na verdade, eles não sentem muito, porque eles sentem por eles. Então, vamos dizer assim,
eles não vão ter medo e ansiedade. Por isso que eu tô dizendo para as pessoas que são as vítimas, se você trabalha com psicopata, se você se relacionou com psicopata, eu tô falando para você, porque vocês são as vítimas. Então eles vão causar ansiedade e o medo nessas pessoas. Se vocês não tiverem o conhecimento, eles vão causar ansiedade e medo. Às vezes uma pessoa que tem uma ansiedade muito alta tiveram pais psicopatas. Pode ter pais psicopatas, tá? Porque eles não precisam matar pra fazer. Ele pode ter criado você e ser psicopata. Então pode, aquela pessoa que tem uma ansiedade alta, tem um medo muito alto, às vezes eles têm pais psicopatas, eles formam um filho com certos medos, porque o filho sente essa frieza, sabe? Do pai, ou tem várias formas, tá? Então eles não têm o medo e a ansiedade pra atrapalhar, igual nós temos. Esse medo, essa ansiedade. Márcio, bem-vindo, tá? As outras pessoas, aqui, eu até coloquei aqui no meu resuminho aqui, que tem o medo e a ansiedade, né? Então, que eles usam os sentimentos das pessoas, eu falei pra vocês. Cuidado também pra não sermos vítimas. Então, eu passei tudo aqui, ó, pra vocês. Alguém não pegou? Todos os pontos, tá? Pra você não ser vítima. Porque nós vamos ter que tratar quem? As vítimas. Quem chega lá no consultório diariamente não vai ser geralmente o psicopata. Bem difícil. Já peguei casos, assim, de pessoas com conflitos, né, na formação de personalidade e queria, às vezes, formar uma psicopatia. E aí você consegue trabalhar isso na pessoa e ela consegue desenvolver a empatia. Quanto mais cedo você consegue diagnosticar, melhor. Então, vamos supor, se o psicopata porque como desde a infância você percebe, tá? É um transtorno de personalidade antissocial. Então, desde a infância você já percebe se ele vai ser psicopata ou não, se ele demonstra, a criança geralmente ela demonstra traços, ela maltrata o animalzinho, ela tem uns comportamentos muito violentos, de alguma forma ela deixa mostrar que ela já tem esse dom. Só que aí, algumas, como elas são dissimuladas, eu já vi crianças que se tornaram psicopatas que são dissimuladas, elas fingiam pros pais. Então, você deixa uma criança dessa sozinha, elas fingem pros pais que elas são filhos maravilhosos e perfeitos, mas na verdade elas estão se tornando uma personalidade psicopática. Isso pode acontecer também, tá? O psicopata já nasce ou é a criação? Boa pergunta. O psicopata, geralmente, a gente tem um estudo que ainda são feitos, mas assim, o psicopata... Perguntei, mas na realidade... O psicopata, ele pode ter uma predisposição genética, então vamos dizer assim, filhos de pais psicopatas até pode ter, ou de avós, ou avó, se tiver alguém na família, é mais fácil. Por quê? Porque o pai vai ser frio. Então, se o pai é frio, se o pai é calculista, demonstra aquele monte de sentimentos, o filho vai fazer o quê? Vai copiar. Os filhos querem ser igual aos pais, inconscientemente. Então, ele vai copiar o modelo, o primeiro modelo. Depois, eles vão arrumando outros modelos também, outras pessoas. Então, ele vai copiar. Então, assim, mesmo que tenha uma predisposição na genética, por causa da história da família, por causa da história do avô, bisavô, do pai ou da mãe, pode vir de algum dos lados, sabe? Só vai se desenvolver o psicopata, o que se acredita mais hoje, se o ambiente ajudar, vamos dizer. Então, se a criação da pessoa for assim, numa forma que, por exemplo, eu já vi criar psicopatas por falta de... tem várias formas de você criar, né? Na verdade, já tem uma predisposição genética, mas por falta de amor, por falta de atenção, por falta de carinho. Às vezes, aí essa pessoa cria uma certa raiva e ela acredita que ela tem que ser por ela, então ela se diverte descontando nas outras pessoas. Então, tem várias formas de se formar, não é tipo uma fórmula, cada um forma de alguma maneira. Bem-vindo, Anderson. Agora eu falei um pouquinho sobre o trabalho, tá? Agora só sobre os relacionamentos que ficou faltando. Lá, o Leme chegando aí, Joel. Psicopata seria um serial killer? Não! Agora... Opa, acho que trocou aqui, não sei o que aconteceu do fio. Não, tá certo. Não, você pegando um pedacinho da live, né? Não tô conseguindo arrumar aqui, voltar. O psicopata não necessariamente, tá? Opa. Os psicopatas não são necessariamente serial killers. O psicopata, ele tá no meio da gente. Ele tem esses psicopatas que são serial killers, que são matadores, eles são desorganizados, alguns são até organizados, mas esses são os casos mais graves, assim, porque eles chegam a matar. Agora tem psicopata que pode ser o seu amigo de trabalho, pode ser um parente seu,
pode ser qualquer pessoa, todo mundo já conheceu um psicopata, eu arrisco dizer, assim, né, pelo menos na vida, nem que foi de relance, porque cada 3% da população mundial do Brasil tem até a porcentagem, tem que dar uma pesquisada pra ver quanto que tá agora, mas é uma porcentagem alta. Então, o psicopata não precisa ser uma pessoa que mata. Pelo contrário, ele pode ter filho, que eu vou falar aqui na parte de relacionamentos da família. Ele pode ter filho, ele pode ter família, ele tá no trabalho. Pode ser aquele amigo que trabalha do seu lado, pode ser aquele diretor da empresa, geralmente, porque ele vão ocupar cargos mais altos. Então, vai ser o dono da empresa, o diretor da empresa, aquela pessoa que tá à frente. Porque como eles não se preocupam, né, com o sentimento dos outros, eles passam todo mundo pra trás mesmo e tá tudo bem. E ainda eles fingem e ainda é capaz da pessoa acreditar que é que ela tá fazendo por bem da pessoa. Olha, eu estou fazendo tal coisa, já viram isso no ambiente de trabalho, coisa, pelo bem, pelo seu bem, tá? Aí, então tá bom, então tá bom. Assim, a pessoa acredita naquilo, mas na realidade, ele é uma pessoa comum. O psicopata vive aí no meio, então um grau leve a moderado, ele tá na sociedade. Eu falei todas as características aqui, vou acabar não voltando, né? Mas não precisa ser um serial killer. Tem psicopata que nunca matou. Tá? Não precisa nem chegar perto de uma morte. Mas eles manipulam as características, eu vou repetir rapidamente aqui. É falta de empatia, mentiroso patológico, ego inflado, ausência de culpa, tá bom? Joselaine aqui. Antes de eu entrar no psicopatas nos relacionamentos pra gente finalizar, tá? Joselaine, uma pessoa sabe que é psicopata, ela se vê dessa forma? Então, a pessoa que é psicopata, ela sabe, na verdade ela não sabe que ela é psicopata, mas ela sabe que tem alguma coisa estranha com ela, porque ela vê que todo mundo sente alguma coisa e ela não sente a mesma coisa. Só que ela se aproveita disso, porque ela fala, olha, esse monte de gente tá sofrendo aí, tá indo atrás disso e daquilo e eu não preciso passar por isso. Então ela aproveita, ela usa isso pra ter a sede de poder, pra chegar onde ela quer. Então o psicopata, ele não sabe necessariamente ele sabe que ele sabe que tem uma coisa estranha com ele, e aí depois ele começa a pesquisar e ele vê que ele é psicopata, mas ele se aproveita disso, ele faz bom uso, porque realmente se a pessoa não sente, ela consegue passar o outro pra trás, ela tem benefícios, né? Porque aqui nós estamos falando de todo mundo, ó, quem tantas pessoas ansiosas aí? Ansiosas, vamos fazer live semana que vem de transtorno do pânico, provavelmente, tá? Pessoas ansiosas, pessoas depressivas. O psicopata não vai estar depressivo, ele vai estar triste se ele perder o poder. Vamos supor, ele está num cargo altíssimo de uma empresa, ele perde a empresa, falha a empresa, no relacionamento, ele perde o relacionamento. Por que ele vai sofrer? Tá aqui também. Então não precisa ser serial killer. O psicopata está do lado de vocês, é a pessoa que você pode estar convivendo diariamente. A psicopata pode ser casado há mais de 15 anos, pode ter um psicopata assim também. Os psicopatas se relacionam não por laços afetivos reais, tipo, eu preciso de amor, de carinho, de atenção necessariamente, mas por prazer, diversão, perversão às vezes, tá? Pela parte sexual deles, que é bem aflorada, e até status. Então, assim, um psicopata, já viu? Todos os políticos são casados. E eu acabei de falar que tem muitos políticos que são psicopatas, arrisco dizer, muitos e muitos e muitos, né? E não aqueles doidos que vocês veem, aqueles que você acha que nossa, esse cara é um cara bom, quando até o presidente foi entrar, né, sem querer entrar em política aqui, mas quando o presidente foi entrar, muita gente, nossa, esse é um cara família, não sei o que ele fazia questão de mostrar? A família dele, a esposa, e aí a gente não sabe, claro, não estou dizendo se ele é psicopata ou não tem como fazer essa análise que eu não conheço ele, mas é pra dizer assim, ele mostrava isso por status, vamos dizer. Então, o psicopata faria igual por status. Olha, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, pelo status dele, porque ele quer ter poder. Não porque ele ama a esposa, ama a família. É mais por diversão e pelo status que ele quer manter acima, que ele quer dizer que ele é uma pessoa, olha lá, que eu coloquei aqui, por prazer, diversão, perversão ou status. Por isso que eles namoram, por isso que eles têm as outras pessoas pra satisfazer ele. Quem tá gostando aqui dá um coraçãozinho, que eu já vi agora subindo um. A outra pessoa, se for ansiosa, vai sofrer muito com a manipulação. Então, eles pegam vítimas frágeis. Eles costumam pegar pessoas que são mais fáceis de manipular, vamos dizer assim. Especialmente em relacionamentos, mas no trabalho também. O cara tá lá lutando dia a dia pra conseguir a vaguinha dele no trabalho. Aí chega o psicopata, ou igual no relacionamento, que agora nós estamos focando no relacionamento. A pessoa tá lá, ele fala, opa, essa é uma presa fácil, é uma pessoa que eu posso manipular, é uma pessoa que eu posso jogar. Então, o psicopata vai fazer esse tipo de manipulação.
eles produzem muitos traumas nas famílias, né? Nas famílias deles, eles podem produzir, por exemplo, do filho, na continuação, e abusos até na consequência. Então, eles produzem muitos traumas e diversos transtornos psicológicos também que eles relacionam. Reconhecer que alguém é psicopata é muito difícil, coloquei aqui de novamente, porque é muito difícil, assim, ninguém sabe, eles fingem, sabe? Eles vão dizer que eles amam você, que eles adoram você, que você é a melhor pessoa que já existiu, só que eles vão falar isso porque eles querem o status, eles querem o que você tem a oferecer a eles, pro ego deles, o inflado do ego deles. Então, por isso que eles vão dizer, eles vão fazer, vão acontecer, mas para o ego deles acontecerem, sempre a favor de mim, venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós, porque eles podem ter passado situações, então tem que ver a história da pessoa para ver como ela se formou assim, dependendo do nível. Se for na formação da personalidade, é mais fácil de moldar, tá? Eu atendi pessoal recentemente, não posso, né, falar questão de sigilo e tudo, mas pessoas que às vezes você vê que tá desviando a personalidade para algum tipo de psicopatia e você consegue trabalhar com ela. Mas quando ela já tá acima dos 50, 60, fica mais difícil, mas antes dá pra trabalhar, tá? Eles produzem, tá, muitos traumas nas pessoas. Alguém é psicopata é muito difícil, pois tendemos a achar, olha uma coisa que eu já falei aqui na live também, muito importante. Tendemos a achar que o outro pensa igual nós e terão sentimentos como nós. Nós projetamos o dia inteiro no outro. Ai, fulano vai achar chato, fulano vai não sei o que, fulano... Só que esses sentimentos são nossos, a gente não separa. Então, ele me ama, ela me ama. Na verdade, esse amor tá vindo de você, às vezes. O psicopata, ele não tem a capacidade de amar efetivamente. Ele gosta do que você proporciona, mas ele não ama no amor que nós dizemos assim... da empatia, sabe? Você é um outro ser que eu amo. Não, você é um ser que oferece a mim e aí eu amo você. Tem a ver com narcisista, tá? Aqui, um psicopata, então, nunca deixa de ser psicopata. Olha, Kelly, é bem difícil. Tem que fazer um tratamento, ele tem que querer, porque eles têm vantagens com isso. Pensa bem, você sendo um psicopata. Você só tem vantagens, você consegue manipular as pessoas no trabalho, você consegue, assim, vantagens, nesse mundo de hoje, você consegue manipular as pessoas no trabalho, você consegue manipular as pessoas no relacionamento, você consegue, e ninguém percebe, porque você disfarça, você faz sentimentos, faz, desfaz, faz amizades, faz, desfaz. Então, pode mudar, se ele quiser. Se ele perceber, se ele falar, olha, não tá legal isso aí que eu tô fazendo com a outra pessoa, mas ele não tem empatia. Então, ele não vai pensar na outra pessoa, entende? Então, depende do grau de psicopatia, dos valores que são ensinados, se a pessoa quiser. Até comentei do caso que eu atendi. Mas, nesse caso, a família era uma família com valores muito assim. Então, foi mais fácil de reverter. Depende muito. Então, ele pode deixar de ser psicopata, se ele quiser também. É igual tudo. Você pode deixar de ser ansioso se você quiser. Você pode deixar de ser depressivo se você quiser. A gente pode deixar de ser tudo se a gente quiser. A gente pode deixar de ter baixa autoestima se a gente quiser. Qualquer coisa nós podemos deixar de ser se a gente quiser. Mas o psicopata, ele tem vantagens. Tudo que você tem vantagens, você costuma querer ficar mais, né? Aqui, o Lemes da Silva. Doutora Camila, a senhora viu a série Dupla Identidade, escrita por Glória Pires, foi inspirada no assassinato que matou a Daniele Pérez. Era o Galisto que fazia, eu assisti na Globo. Então, eu não assisti essa série que você tá falando aí, tá? Mas essas séries, por isso que eu disse, são conteúdos sensacionalistas. O psicopata não são só os serial killers. Tem psicopata que nunca matou na vida, mas ele fez muitas vítimas psicológicas. Tem pessoas aí que chegam assim na clínica totalmente destruídas por causa de relacionamento, totalmente destruídas por causa de algum trabalho, que ela foi humilhada em algum trabalho, também já aconteceu comigo, de trabalho, de relacionamento e tudo. E foi geralmente um psicopata que teve esse ponto-chave, alguma pessoa ou mais de algumas pessoas, porque eles podem fazer grupos ainda, que ajudaram isso. Mas eu não vi essa série. Mas essas séries, elas vão mostrar aquela coisa mais sensacionalista, assim, mais a parte do serial killer, do matador, porque é o que vende mais, né? Aí todo mundo pensa que ele o psicopata é um louco, que você tem que sair correndo. Não, o psicopata tá no meio da gente. É uma pessoa igual. É um semelhante. Ele vai chorar na sua frente. E o psicopata comum, do cotidiano. O grau leve é moderado. O severo provavelmente vai ser esse aí, que assassinou, que mata. Esses são os graus severos, sabe? Que teve muito... Tem tratamento pra isso? Tem tratamento, mas é como igual a Cissa perguntou aqui se tem tratamento. Tem tratamento. Muita gente tem, porque assim, formou a personalidade assim. Tem até o livro aqui que eu leio da... Opa! Caiu a luazinha novamente aqui, ó.
Até o livro aqui que eu li, só que ela é uma autora muito boa, né? Mentes Perigosas do Psicopata. Eu já li faz muito tempo esse livro e tudo. Só que o seguinte, ela tem uma visão aqui muito fechada, na minha opinião, porque ela fez esse livro faz muitos anos. E atualmente a psicologia já não acredita tanto nisso, que não tem como mudar, porque nós podemos mudar tudo, na verdade, se fazer da forma certa e se quisermos. Então, tem tratamento? Tem, mas como eu disse, um psicopata tem muitas vantagens de ser psicopata, porque ele passa imperceptível, ele se infiltra nas relações, tá? Ele tem tratamento. Então, tem tratamento assim, se a pessoa quiser e se você for a fundo na história dela. Só que como ele não sente empatia, o ponto-chave pra gente mudar as coisas das pessoas, vamos dizer, a ansiedade, é o sentimento, tá? É o sentimento. Então, se você quer mudar uma pessoa, o ponto-chave é você pegar no sentimento, na tristeza, na dor. Quando que uma pessoa muda pra parar de ser ansiosa? Na dor. Quando que ela muda a autoestima dela? Quando que ela muda a depressão? Na dor. E o psicopata não formou a empatia, ele não formou a culpa, ele não tem a noção de outro, ele tem a noção que ele é o mundo, que os outros vem a nós. Então, assim, ele pode mudar, mas ele tem que querer em algum tom. Então, é mais fácil você mudar psicopata quando ele é criança, adolescente. Até, eu acho que uns 20 anos, assim, é o mais fácil de você tentar. Porque aí você consegue intervir de uma forma que ele tá formando uns valores, né? Que aí ele tem algum senso de empatia, ele ainda pode formar. Depois, dá pra mudar? Dá, mas ele tem que querer. É igual tudo. Né? Eu não vou mudar nada, nem ninguém, mas tenho ferramentas muito boas que se a pessoa chegar em mim e olhar e falar assim, ó, eu quero mudar. É igual o psicopata, ele pode mudar se ele quiser, só que ele tem só vantagens. Aí que começa a coisa, ele não tem empatia, então é difícil ele mudar. Bem-vindo, gente, doutor está travando a live, ai que pena, já destravou? Quem entrou aí? Gente, deixa um coraçãozinho quem gostou, compartilha a live também com algum amigo, está quase finalizando, eu vou falar só mais um pouquinho sobre os relacionamentos. Ah lá, vários coraçãozinhos aqui, quem gostou. Muito feliz que vocês gostaram. Quem quiser também, depois no finalzinho eu vou pedir pra tirar o print. Quem quiser postar um print da live e me marcar, eu vou repostar depois novamente, tá? Quem quiser tirar o print e marcar, eu já reposto nos meus stories também. Tem algumas pessoas que costumam fazer. Eles produzem muitos traumas, eu coloquei aqui, e tendemos a achar que o outro pensa igual nós. Esse é o ponto-chave. E terão sentimentos como nós. A gente julga o mundo a partir dos nossos sentimentos. Já viu quando você fala pra uma pessoa, você tá estranha? Na verdade, às vezes você tá projetando sentimentos seus na pessoa e tá achando que ela tá estranha, porque você tá estranha, mas a pessoa não tá estranha, na verdade. Dependendo do caso. Então, do mesmo jeito aqui no psicopata, você pode projetar sentimentos. O Márcio Sanches, meu tio, um beijão aqui na live também. E aí você pode projetar sentimentos nas pessoas, você pode achar que ela tá sentindo aquilo por você, mas o psicopata finge, né? Então você não vai ter o que fazer. Tem como mudar ele se ele quiser, mas aí é mais difícil, né? Eles namoram por satisfação, autocomplacência, tudo vem a nós, vosso reino. Nada vai, tudo volta, né? Tem pessoas que têm essa característica e não são psicopatas, gente. Então tem que ter são vários critérios para poder diagnosticar. Mas psicopata é gente comum, é pessoa que tá aí no dia a dia. É pessoas que você trabalha, assim, que você olha e fala, nossa, eu acho que essa pessoa tem um grau de psicopatia. É um grau leve, mas ela tem um grau de psicopatia no seu trabalho. Se seu trabalho é um trabalho, vamos supor, se você trabalha numa empresa, claro, jogando alto aqui, que tem 100 funcionários, já pode ter, não é regra, porque daí depende da localização e tudo, mas 3 psicopatas dentro da empresa com 100 funcionários. E assim, eles estão lá trabalhando dia a dia, eles têm filho, têm família, você não vai nem saber. E aí, geralmente, é o gerente, o supervisor, ou aquela pessoa que entrou, que tá tentando ir acima das outras. Então, eles vão... Voltando aqui pra não perder também, tô falando dos relacionamentos. Eles namoram por satisfação, autocomplacência e aumento do próprio ego. Então, assim, o psicopata namora a pessoa pra sentir que a pessoa gosta dele. Eu tenho poder, você vem pra mim, né? Você sobre mim, você é sobre mim. Tudo tem a ver com ele, nada tem a ver com o outro. Ele não consegue. Por isso que é personalidade antissocial. É transtorno de personalidade antissocial. É parte de uma personalidade. Não é tipo uma ansiedade, é uma personalidade. Então, é uma forma de ser da pessoa. E aí, ela é antissocial, porque por ele vivia sozinho. Assim, vamos dizer, ele pensa nos valores dele.
Tem psicopata em graus muito graves que eles não gostam nem, não amam, vamos dizer assim, nem a mãe. Então depende, caso grave, tá? Leve e moderado, eles podem amar a esposa, vamos dizer, e a mãe, só. E o filho, no máximo. Só que também não é aquele amor morro demais e tudo. Vai ser um amor mais ou menos, amor de acordo com o poder que aquilo ali tá servindo pra ele, tá? Então, autocomplacência, o aumento do seu próprio ego, estabelece relações de apego evitativo. É aquela pessoa que parece que tem ela é meio blindada, assim, né? Ela finge, gosta de você e tudo, mas ela é meio blindada, né? Ela não é capaz de amar verdadeiramente. Porque o amor que nós conhecemos, o amor é o quê? Olha, eu sou um ser, você é outro ser, eu amo você pelas suas coisas, do jeito que você é e tal. Não só, claro que todo mundo, sempre é uma troca, né? Os relacionamentos sempre vai ser uma troca. Sempre você vai querer ganhar alguma coisa. Isso aí é fato, tá? Não é por isso que você é um psicopata. Todo mundo namora ou faz as coisas porque tá ganhando alguma coisa. Até relações de parentesco. Então, ganhando assim, nem que for o afeto, nem que for o agradecimento, nem que for a atenção. Então, isso pode acontecer, mas o psicopata é só pra isso. Ele é só namora, só casa, só tem filhos para isso, nada. Por exemplo, aqueles políticos, vamos dizer, olha, os meus filhos X, vai vendo até do presidente, vou usar o presidente de novo. Não sei se ele é psicopata, gente, por favor, pelo amor de Deus. Tem que ver a característica dele. Mas o presidente Bolsonaro, vamos dizer, eu fiz vários filhos aqui, ó, até porque ele falou que a mulher filha era fraqueza, né? Na visão dele. Então, o que acontece? Ele tem 4 filhos homens, então os filhos, ele não é por amor aos filhos, mas é porque os filhos dá status de poder a ele. Vamos dizer assim, estou usando de exemplo, mas eu não sei se ele é, mas ele poderia ser, vamos dizer, porque um psicopata faria isso, teria vários filhos pra quê? Pra dizer, olha, meu poder, meus filhos, minha prole, olha lá, meu orgulho, você vai ser político também porque você vai me dar o orgulho e tudo mais. Então, eles enganam, manipulam, estão lá postando a fotinha e tal, hoje em dia tá desmascarado, mas nas relações, estabelecem relações de apego evitativo, não sendo capaz de amar verdadeiramente ninguém, tá? Ninguém, assim. Amar o psicopata grau psicopata mesmo. Agora, os psicopatas, eles podem ter, vão ser um grau de amor menor, mas eles podem ter. Em término, ele só vai atrás da pessoa. A psicopata não vai atrás da pessoa? Vai atrás da pessoa, mas ele vai atrás da pessoa porque ele perdeu alguma coisa da pessoa. Gente, quem gostou, dá um coraçãozinho aqui, um curtir. Quem quiser postar o print também, que às vezes vai entrando outras pessoas, tá? E depois pode me marcar que eu reposto nos meus stories. Vou até falar no final, porque é a última frase que eu tenho aqui preparada, tá? Pra responder. Então, não sendo capaz de amar verdadeiramente ninguém, né? Em término, ele só vai atrás da pessoa porque ele perdeu algo, tá? De um relacionamento. Ele vai atrás da pessoa porque ele perdeu o amor da pessoa por ele. Não porque ele ama a pessoa. Ele perdeu a atenção, ele perdeu os benefícios que aquela pessoa dava pra ele. Amigo também, ele perdeu os benefícios que aquele amigo dava. Até coloquei aqui, negócios, ó. Psicopatas não vão ao trabalho nem ao relacionamento, eles vão à caça. Então, ele perdeu um ganho. Ai, que triste. É como se ele tivesse perdido uma coisa e não uma pessoa. Mas, nossa, pode ser uma pessoa muito importante pro ego dele. Então, ele vai se desestruturar, vamos dizer. Porque o ego dele é centrado nessas crenças de poder, né? De tudo vem a nós, tudo tem a ver comigo. Bom, é isso que eu tinha mais preparado. Eu espero que quem gostou, tira o print, me marca, falasse no final, geralmente. Quer fazer uma pose pra vocês. E aí eu reposto nos stories, tá? E aí, gente, é isso que eu tinha preparado hoje. Espero quem conseguiu pegar a live inteira, assim, eu falei tudo pra vocês, as características. Ninguém vai ser mais vítima agora de psicopata. Ninguém vai ser vítima. E aí não vai deixar eles causar esses danos terríveis que eles causam no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, porque chega a gente pra mim diariamente. Se você foi vítima, às vezes essa pessoa que fez você sofrer no relacionamento ou no trabalho, ela pode ser um psicopata. E aí você não sabe. Aí chega a gente diariamente, olha, fulano fez isso comigo, aquilo. Eu já vi gente sendo muito mal, sabe? Muito humilhada em trabalho, chegando assim totalmente mal. E aí provavelmente você viu que a pessoa que entrou ali tinha características psicopatas. Doutora Camila, uma fofa. Obrigada. E aí eu espero que vocês aqui, quem são meus seguidores aqui, quem ficou aqui, não vai mais passar por isso, tá? Vai estar sempre atento.
vai estar sempre prestando atenção e vai ajudar também, porque às vezes, dependendo se essas pessoas são... A live fica salva, eu acho que eu não vou salvar, porque eu acho que pra salvar ela tem que postar, né? Essa eu não sei se eu vou postar. Talvez eu poste. O que vocês acham? Que eu posto ou não posto? Não pretendia postar. Quem acha que tem que postar, põe o dedinho assim. Mas eu não sei, eu não ia postar essa não. Posso postar, deixo um tempinho, depois tiro. Mas eu não pretendia postar. Mas eu acho interessante porque muitas pessoas também, que às vezes não tiveram oportunidade de vir, teve gente que mandou mensagem, queria assistir, mas tô trabalhando e tudo. E aí não consegue, né? Tô trabalhando, vou ter um compromisso, vou estar ocupada. Salva, tá bom, vou tentar salvar essa, nem que depois eu tire, mas eu vou ter que colocar na linha do tempo, porque agora eles não deixam mais salvar nos stories, né? Eu só consigo postar, eu acho. Sandra, um beijo pra minha mãe também, que ficou aí ó, até o final, Sandra Regina, beijo Elaine, Clever, o Maurício, coraçãozinho também, todo mundo que tá aí na live acompanhando até agora. Então é isso, semana que vem tem mais uma live, provavelmente vai ser na segunda-feira, na outra semana, mas eu vou avisar nos stories, fica atento, tá? E aí eu vou avisar, e a próxima vai ser sobre transtorno do pânico, então se você conhece alguém que teve transtorno do pânico, isso aí tem bastante também, ansiedade, é o que eu planejo, tá? Mas nos stories, fica atento nos stories, por isso que eu falei do sininho e acompanhando, quem dá o coraçãozinho, quem curtiu, sempre vai aparecendo pra vocês e aí vocês não vão perder nenhuma live, tá? E aí pode ajudar também nos temas que vocês quiserem, não se acanhe em falar. Beleza? E o meu desafio, antes de fechar aqui, eu vou falar, porque eu tava esquecendo, já esqueci de falar no começo, antes de finalizar. Tem o desafio que tá acontecendo de 21 dias. Eu vou ficar até o dia 21 aqui, ó, atrás de vocês sim, porque nós vamos melhorar juntos, vamos melhorar como pessoa e tudo mais. Então, desafio 21 dias, tá? Ele vai até o dia 21. E aí, nós estamos no terceiro dia, amanhã já é o quarto. E aí, a cada 7 dias tem um desafio diferente. O primeiro é não reclamar. Então, lembrando, não reclame. Se reclamou, se retrate, tá? Já fiz várias vezes. Até com a minha mãe, ela brincou comigo. Ela também tá aqui. E aí ela falou, eu dei uma reclamada não, eu só fiz um comentário, na verdade pra mim não foi uma reclamação. Ela falou, opa, o desafio, então tá todo mundo atento no desafio e eu também, mesmo quando as coisas ruins acontecem, eu também tô trabalhando isso, porque é uma busca constante, não abandonem depois quando acabar, tá? Continuem nessa coisa do desafio. Então tá bom. Tchau pra vocês. Então, como vocês pediram, eu vou colocar ela. Qualquer coisa depois eu apago. Então, vai ficar pouco tempo. Envia pras pessoas que vocês quiserem. Ou se vocês quiserem, comente lá. Que daí eu posso deixar ela por mais tempo pra mais pessoas também. Boa noite, então. Até a próxima live pra vocês. Opa.